Oi, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre a característica do gênero textual conto, né? Na aula anterior, a gente viu que o conto é uma sequência narrativa curta, com personagem, tempo e espaço definido. E hoje a gente vai continuar assim, com outras características, né? A gente leu na última aula o conto Furto de Flor, do Carlos Drummond de Andrade, e a gente vai continuar aqui para as características do conto. Então vamos lá. Entre as características dos contos, elas estão a concisão. O que é a concisão? A concisão é o não encher muita linguiça, né, que a gente fala. Não colocar fartos de características desnecessárias, né? Colocar só o principal. Lembra que eu sempre falo para vocês, menos é mais. Então, a concisão é isso. É você explicar, tentar falar tudo em poucas palavras. A precisão, a densidade, a unidade de efeito ou a impressão total. O que é isso? O quanto ele precisa causar um efeito único no leitor. Ou seja, qual é o efeito? É muito excitação, ou seja, que deixa o leitor envolvido naquela situação e a emotividade. Tranquilo? Ao escritor de contos dá-se o nome de contista. Ele é contista, né? O conto quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente ele faz parte de uma obra maior, como, por exemplo, o conto Uma Galinha de Clarice Lispector, que faz parte do livro Laços de Família, e essa coletânea aqui, Contos Brasileiros, que eu tenho o volume um, né? Volume um e o volume 2. Tranquilo? Tudo bem? Estão vendo aqui? Vendo aqui? Contos Brasileiros, volumes um e 2. Ou seja, por ele ser uma narrativa curta, ele nunca é publicado isoladamente. Então, essa é uma das características dos contos. Eles sempre são publicados em coletâneas, tá bom? Agora vamos ler um conto, Uma Galinha de Clarice Lispector. Vamos lá. Uma galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, alpapando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Pois foi uma surpresa quando viram abrir as asas de voo curto, inchar o peito, né? E em 2 ou 3 lances alcançar a morada no terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dá um grito. E em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou o telhado. Lá ficou em adorno, deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. Olha aqui, pessoal. De telhado em telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era o caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai, sem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada, às vezes na fuga, pairava ofegante no beiral do telhado. E enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre, não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia perdão. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada, nem ela própria contava consigo, como um galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo, uma surgiria no mesmo instante outra,
tão igual como se fosse outra. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz a cansou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada, em triunfo, por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu, de pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Ou seja, abrindo e fechando, né, pessoal? Seu coração tão pequeno, no prato, só levava e abaixava as penas, enchendo de estupidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento. Despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo para a cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente, a galinha, que acabou de parir o ovo. Esquentando seu filho, esta não era nem suave nem arisca, nem alegre nem triste, não era nada, era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava e dizer que a obriguei a correr naquele estado. Ou seja, o pai estava, né, com peso na consciência de ter corrido atrás da galinha grávida, né, gestando. A galinha tornava-se a rainha da casa. Todos, menos elas, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a de sobressalto. Mas, quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça atraísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizada. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem esses instantes a expressão de sua cabeça sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz, ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. No final, o que aconteceu, pessoal? A galinha foi para a panela. Então, esse conto ele foi extraído desse livro Laços de Família, né, da Clarice Lispector. Então, vamos lá, pessoal. O enredo, ele é como se fosse a coluna vertebral do conto, né? Ele é o fio condutor de qualquer narrativa, porque é nele que ele vai mostrar a sequência de fato, as ações e os elementos que vão construindo o corpo e o relato, né, pessoal? Ele é um encadeamento de episódios que tecem a teia daquilo que está sendo narrado. No conto, o enredo ele funciona como uma espinha dorsal, uma estrutura que sustenta e direciona. Nos contos que privilegiam o enredo, podemos distinguir, ou seja, diferenciar as partes que elas vão se encaixando, né, com perfeição, até chegar ao desfecho ou desenlace. Então, nós percebemos que o texto apresenta uma introdução,
ou uma exposição, ele apresenta uma complicação, ele apresenta um clímax e o desenlace. O que é o desenlace? É o final ou o desfecho. Diferente dos textos dissertativos, que apresentam introdução, desenvolvimento e conclusão, o conto ele faz essa apresentação, que é a parte inicial, o conflito inicial, né, a introdução, o conflito inicial, que é a complicação, o clímax, que é o principal, né, e o desenlace, que é o desfecho. Tudo bem? Aqui eu deixei como atividade para vocês fazerem, definir as partes do conto que nós acabamos de ler, né? Tentar definir, peguem esse texto aqui da galinha e tentar definir essas partes aqui, né? Qual é a apresentação? Como é que é a apresentação, né? Ele faz aqui a introdução da apresentação. Era uma galinha de domingo, ainda viva. Quando ele fala que ainda, quando a escritora fala ainda viva, é sinal que a galinha ia parar na panela, né? Ela foi escolhida já no sábado para ela ir para a panela, né? Eu tenho a complicação. Quando é a complicação? Quando a galinha foge para o telhado e eles começam a persegui-la. E o clímax? Qual é o clímax principal, né? E o desfecho dela. A gente vai voltar aqui nesse ponto, mas vamos para as outras características aqui da narrativa. Então, depois do enredo, que é a coluna vertebral do conto, que eu tenho apresentação, complicação, clímax, desenlace e desfecho, vamos para as narrativas. Eu tenho a primeira pessoa, né? Qual é a primeira pessoa? A personagem principal conta sua história. Este narrador limita-se a saber de si próprio. Ele fala da sua própria vivência. Eu tenho a terceira pessoa, o texto narrado em terceira pessoa. Nesse caso, a gente pode ter um narrador observador e a gente pode ter o narrador onisciente. O que é o narrador observador? É aquele narrador que limita-se a descrever o que está acontecendo, né? Falando do exterior, de fora, não nos colocando dentro da cabeça do personagem. Assim, não sabemos as suas emoções, ideias, pensamentos. O narrador ele apenas descreve o que vê, no mais especula, né? E o narrador onisciente é aquele que conta a história. O narrador tudo sabe sobre a vida dos personagens, sobre seus destinos, ideias, pensamentos, como se narrasse de dentro da cabeça delas. Então, eu tenho a primeira pessoa, que é o narrador personagem, eu tenho a terceira pessoa, que o texto é narrado em terceira pessoa, e nessa terceira pessoa eu tenho o narrador observador e eu tenho o narrador onisciente. O narrador observador, ele vai descrever o que está acontecendo, né? Só por meio das observações. Já o onisciente, ele vai narrar tudo, até os pensamentos, como se ele estivesse dentro da cabeça dos personagens, tá? Então, observador ao redor, onisciente dentro do personagem, tá, pessoal? Vamos ler outro conto aqui do Dalton Trevisan. Continho bem curto, chamado Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Observem que ele fala senhora com uma letra maiúscula, né? Quando se trata de letra maiúscula, é um nome próprio. Primeiros dias para dizer a verdade. Não senti falta. Bom chegar tarde em casa. Esquecido na conversa de esquina. Não foi a ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou, debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o cenário ficou mudo. Não dar parte de fraco. Ah, senhora, foi beber com os amigos. 1 hora da noite eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda a todas as aflições do dia. Senti falta da pequena brisa pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Ah, as suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada,
Que fim levou saca-rolha? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas mastigando. Vinha para casa, senhora, por favor. Então, vamos fazer aqui uma interpretação desse conto. Qual é o tema central do conto que você leu? Nós estamos lendo aqui. Um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. Um homem que narra e descreve sua sede de amar. Um homem que narra e descreve a briga pelo sal do tomate. Ou um homem que narra e descreve a primeira vez que o leite coalhou. Pessoal, vamos analisar algumas características aqui do Dalton, né, do escritor. Ele fala que o espaço, né, onde é que ocorre tudo, ocorre dentro da casa dele, que é onde ele começa a sentir falta da senhora dele. Por quê? O prato que foi colocado na mesa, né, os jornais que não foram guardados, o silêncio que fica a casa quando se mora sozinho, né? Ele também destaca que ele, aqui logo no início, ele fala que ele não sentir falta é bom chegar tarde, que fica subentendido que quando a senhora estava em casa, ele não podia chegar tarde, né? Hoje ele fica até tarde na rua, mas aqui, quando vocês percebem, ó, ele fica até tarde, mas quando dá uma certa hora, os amigos dele vão embora e ele acaba ficando sozinho, né? Aqui também, quando ele diz última luz na varanda e todas as aflições do dia, é como se todo o prédio estivesse escuro, todo mundo estivesse dormindo, né? E a luz da varanda dele esteja acesa e ele está lá, né? Na varanda, com saudade, pensando na senhora, né? Aqui também ele dá indícios, né? A primeira vez o leite coalhou, ou seja, alguém não guardou o leite na geladeira, o leite coalhou, né? E ele está sentindo saudade dela. Logo no início, ele não sente saudade. Ele diz que é até bom ele chegar em casa, né? Mas lá no meio, lá para o final, no desenrolar do conto, ele relata a ausência que ele está sentindo falta dela, né? Seja pelas coisas mais fúteis do dia a dia, né? Colocou sal no tomate, ou até mesmo pelas violetas, né? Pelas plantas da senhora dele que ela cuidava tão bem. E ele ainda fala aqui, ó, não lhes poupei água e elas murcham, ou seja, ele molha, ele rega as flores da senhora todos os dias e mesmo assim elas murcham, né? Tanto da falta e ausência que ela faz. Então aqui, ó, qual é o tema central do conto que você leu, né? É um homem que descreve a rotina após ele ser abandonado. Ao que tudo indica pelas pistas textuais, sua esposa ou alguém que mantenha um laço afetivo amoroso. Aqui, ó, letra B. Um homem que narra e descreve sua sede de amar. Não, ele não tem sede de amar, mas que tudo indica que ele foi abandonado. Um homem que narra e descreve a briga pelo sal do tomate. Não, porque o fato de não haver mais briga pelo sal do tomate indica uma pista sexual que ele foi abandonado, né? E que o leite coalhou, né? Como ele foi abandonado por sua esposa ou por alguém que mantém um laço amoroso, o leite coalha, né? Então, a resposta correta é a letra A, que tudo indica, é o narrador, é um homem que foi abandonado, seja pela esposa ou por alguém. Vamos lá. Quinta questão, a narrativa do conto. Então, como a gente viu aqui, ó, quem é o narrador? Primeira pessoa ou terceira pessoa? E nessa terceira pessoa, o narrador está observando, né? Ou ele é onisciente, ele está participando, né? Quem é o narrador aqui? A narrativa do conto, ela conhece em terceira pessoa, o narrador onisciente, em segunda pessoa, em primeira pessoa ou em terceira pessoa e o narrador é o observador. Qual é que vocês marcaram? Aqui, ó, o narrador, ele é o personagem, né? Então, a resposta correta é a letra C. O personagem principal que relata a sua rotina após ele ser abandonado. Tudo bem? Tranquilo? Então, a resposta incorreta. O conto é narrado em terceira pessoa? Não, ele é em primeira pessoa porque ele é o personagem principal, né? Então, vamos aqui para a última. Deixa eu ver se é a última aqui. A última, vamos para a última. O trecho abaixo que confirma que a narração do conto está em primeira pessoa, já que nós marcamos aqui que é em primeira pessoa, qual é o trecho que confirma essa ideia, né? Que justifique que o texto é em primeira pessoa, que o narrador é o personagem.
O trecho abaixo que confirma que a narração do conto está em primeira pessoa do narrador é: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Letra B. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem, a casa, saudade, senhor. Letra C. Uma da noite eles se iam e eu ficava só. Amanhã faz um mês. Qual vocês marcaram? Acredito que vocês ficariam em dúvida entre a letra B, né? E comecei, quem começou? Eu, a sentir falta das pequenas brigas. E a letra C, né? Uma da noite eles se iam e eu ficava só. Então, a mais correta é a letra C, né? Uma da noite eles se iam e eu ficava só. O personagem principal conta a sua história. Este narrador limita-se a saber de si próprio. Ele fala da sua própria vivência. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, vamos parar por aqui. A gente leu os dois contos, né? A gente leu o conto da galinha e leu o apelo da Dalton Trevisan. E na próxima aula a gente continua com aqui os diálogos do conto, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre o gênero textual conto. A gente já viu que o conto é um gênero conciso, né? Tem os personagens. A gente já leu o conto da... Na última aula, a gente leu o conto O Apelo, da Dalton Trevisan. Além de ler o conto da galinha, né? E agora a gente vai falar sobre os diálogos, né? Pois é, e os diálogos, né? Então, dentre os componentes da linguagem, o diálogo ele é o mais importante de todos. Está em primeiro lugar. Por ser dramático, o conto deve ser tanto quanto possível dialogado. Os conflitos, os dramas residem na fala das pessoas, nas palavras ditas e não no resto. Sem diálogos, não há discórdia, né? Sem diálogos, não há desavença, e sem isso, não há conflito nem ação. Então, eu tenho aqui 4 tipos de diálogos que podem aparecer nos contos, né? Eu tenho o discurso direto. O que é o discurso direto? As personagens, elas conversam entre si e entre as características, o uso do travessão. Usa-se travessões. Além de ser o mais conhecido, é também o mais predominante no conto. Por exemplo, aqui, na galinha, né? Olha, se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida, né? Eu tenho o uso predominante de travessões. Aqui também no apelo tenho meu jeito de querer bem. Então vamos lá. Usa-se travessões, além de ser o mais conhecido, é também o predominante no conto, né? O discurso direto. Então, marcação do discurso direto é o uso de travessões. E o discurso indireto? O discurso indireto é quando o escritor resume a fala do personagem em forma de narrativa, sem destacá-la, para dizer que a personagem conta como aconteceu o diálogo, quase que reproduzindo. E a terceira, o discurso direto livre, é a fusão entre o autor e o personagem, primeira e terceira pessoa da narrativa. O narrador ele narra, mas no meio da narrativa surgem diálogos indiretos da personagem, como que complementando o que o narrador diz. E o monólogo interior ou fluxo de consciência, é o que se passa dentro do mundo psíquico da personagem, falando consigo mesmo, tá bom? Então, quais são os diálogos que eu tenho presente no conto? Eu tenho o discurso direto, né, que é marcado pelo uso de travessão. Eu tenho o discurso indireto, que é quando o escritor resume a fala da personagem em forma de narrativa. Eu tenho o discurso indireto livre, né, que é a fusão entre autor e personagem. E eu tenho o monólogo, que é quando tudo se passa com o personagem falando com ele mesmo, tá bom? Dialogando com ele mesmo. Agora a gente vai ler um trecho do conto A Quinta História, também da Clarice Lispector, e a gente vai usá-la para responder as duas questões aqui, tá? Então, bora lá. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las.
que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso estucaria-o de dentro delas. Assim fiz. Viram? Que mórbido esse ponto, né, pessoal? Então, embora muito pequeno, esse texto contém os elementos essenciais de uma narrativa. Quais são os elementos essenciais de uma narrativa? Tempo, espaço, personagem, né? A personagem é a própria narradora, que queria se livrar de baratas. E ela encontra uma outra personagem, que é a senhora, que dá a receita de como ela faz para matar as baratas, né? Misturar a farinha com o açúcar, né? Isso faria com que as formigas comessem o açúcar, né? Misturado com gesso, e o gesso ia ficar duro dentro delas, né? E assim elas iam morrer. E morreram. Então, o que a gente encontra no trecho do conto acima? Eu tenho o narrador personagem, eu tenho o narrador que só observa como é que foi feita essa mistura aí fatal para as formigas, eu tenho o narrador onisciente ou eu tenho o narrador testemunho? Que vocês marcariam? Eu tenho um narrador personagem, né? Porque além dele contar a história em primeira pessoa, ele faz parte dela, ele participa, ele faz ação, né? Por que que a letra B está errada, né? Porque ele não é um narrador observador, porque ele não se comporta como uma testemunha dos fatos relatados, né? Por que que ele não é um narrador onisciente? Porque ele não é aquele que sabe de tudo. E por que que ele não é testemunha? Porque ele é o personagem secundário da trama. Ainda sobre o texto das baratas, né? Qual é o foco narrativo da história? Ele é impessoal? Ele é em terceira pessoa? Ele é em primeira pessoa ou ele é em segunda pessoa? Vamos lá, pessoal, pensem aí. Fácil, né, pessoal? Ele é em primeira pessoa. O narrador é um dos personagens protagonistas. Nesse caso, ele apresenta aquilo que ele presencia, né, ao participar dos acontecimentos. Não existe, então, por que a letra A está errada, né? Vamos ver as outras alternativas. Por que que a letra A está errada? Porque não existe foco narrativo em pessoal, mas em foco narrativo. Letra B. O foco narrativo em terceira pessoa, o narrador é onisciente, ele nos oferece uma visão distanciada da narrativa, além de dispor de inúmeras informações que o narrador em primeira pessoa não oferece. Letra C. A gente já leu, né, que é a correta. E a letra D. O texto não foi narrado em segunda pessoa, mas sim como narrador em primeira pessoa. Participando da ação, percebendo que quem conta o conto é um eu do participante. Então, o foco narrativo não é em segunda pessoa, ele é em primeira pessoa, tá? Tudo bem? Vamos passar aqui para a próxima, tá? Vamos ler um outro conto aqui chamado Festa. Conto Festa de Vander Piruli, né? Vamos falar sobre cronologia, sobre o tempo, o conto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sinto até falta de vocês para ler esses contos para mim, né? Que geralmente tem muitos alunos que gostam de ler e fazem questão de participar, né? Então, sinto falta de vocês para fazerem essas leituras aqui, né? Mas vamos lá. Atrás do balcão, um rapaz de cabeça pelada e avental olha o criolão de roupa limpa e remendada, acompanhado de dois meninos de tênis branco, um mais velho e o outro mais novo, mas ambos com menos de 10 anos. Os três atravessam o salão, cuidadosa, mas resolutamente, e se dirigem para o cômodo dos fundos, onde há 6 mesas desertas, ou seja, vazias, né? O rapaz de cabeça pelada vai ver o que eles querem. O homem pergunta em quanto fica uma cerveja, 2 guaranás e 2 pãezinhos. 220. O preto concentra-se aritmético e confirma o pedido. Que tal o pão com molho? Sugere o rapaz. Como? Passar o pão no molho da almôndega. Fica muito mais gostoso. O homem olha para os meninos. O preço é o mesmo? Informa o rapaz. Está certo.
Os três sentam-se numa mesa de forma canestra, como se o estivessem fazendo pela primeira vez na vida. O rapaz de cabeça pelada traz as bebidas e os copos, e em seguida, num pratinho, os 2 pães com meia almôndega cada um. O homem e, mais do que ele, os meninos olham para dentro dos pães, enquanto o rapaz, cúmplice, se retira. Os meninos aguardam que a mão adulta leve solenemente o copo de cerveja até a boca. Depois, cada um prova o seu guaraná e morde o primeiro bocado de pão. O homem toma a cerveja em pequenos goles, observando criteriosamente o menino mais velho e o menino mais novo, absorvido com o sanduíche e a bebida. Eles não têm pressa. O grande homem e seus 2 meninos, o grande homem e seus 2 meninos, né? Eles não têm pressa. E permanecem para sempre, humanos, indestrutíveis, sentados àquela mesa. Olha só, pessoal, como o tempo aqui nessa narrativa, ele se parece muito com uma crônica, né? Mas não é uma crônica, é um conto. Então, ele faz a pergunta aqui, ó. O tipo de tempo empregado no conto, ele foi cronológico, com narrativa não linear, ele foi psicológico, com narrativa linear, ele foi psicológico, com narrativa não linear, ou ele foi cronológico, com narrativa linear? O que vocês acham? Tem aí um tempinho para vocês pensar. Ele foi o quê? Ele foi cronológico, né, pessoal? Marcado objetivamente pelo tempo dos relógios, com narrativa linear, representada por começo, meio, fim, e os acontecimentos são contínuos, né? Ele chega no restaurante, ele faz o seu pedido, ele espera o rapaz trazer o pedido, né? As crianças observam e depois eles ficam lá, né? Vendo o tempo passar. Por que não é a letra A? O tempo é cronológico, mas a narrativa é linear, pois tem começo, meio e fim, os acontecimentos são contínuos, né? Uma coisa atrás da outra. O tempo ele não é psicológico, pois obedece à cronologia com a narrativa linear. O tempo não é psicológico, pois obedece à cronologia, a narrativa é linear. O tempo, então, ele é cronológico, marcado objetivamente pelo tempo dos relógios, com a narrativa linear, ou seja, começo, meio, fim, e os acontecimentos são contínuos. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ler um trecho do conto Missa do Galo do Machado de Assis. E a gente vai usá-la para responder as demais questões, tá? Vamos lá? Mais um pontinho aqui, tá? Uma água aqui, pessoal. Vamos lá. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas. E eu? Não, não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia. Tenho feito isso. Eu não perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E, meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velho. Que velho o quê, dona Conceição? Então, pessoal, a pergunta é: que tipo de discurso empregado no trecho do conto acima? Ele foi um discurso direto, um monólogo, um discurso indireto ou um discurso indireto livre? Aqui, ó. Ele é um discurso indireto, ou seja, eu tenho personagens conversando entre si, eu tenho travessão. Aqui, ó. E aí? O que vocês acham? Discurso direto é um monólogo, é um discurso indireto ou é um discurso indireto livre? O que vocês acham? É um discurso direto, né? Que ocorre quando o narrador apresenta a própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Tá bom? Letra B. Por que a letra B é incorreta? Né? Porque no trecho que se passa dentro do mundo psíquico do personagem, falando consigo mesmo, não é um monólogo, né? Letra C. Não ocorre no trecho o narrador interferindo na fala do personagem, logo não é um discurso direto. E não é a letra D, porque não ocorre no trecho a combinação do discurso direto com o discurso indireto. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, assim a gente finaliza, né,
A gente leu o conto Missa do Galo, do Machado de Assis. A gente leu o conto Festa, de Wander Pironi, né, que destaca o cotidiano de um pai com seus dois filhos que vão numa lanchonete. Ele vai tomar cerveja e as crianças vão tomar um refrigerante, né? E ele também vai. Lemos também o conto Queixei-me das Baratas, né? Da Clarice Lispector. E a gente falou sobre os diálogos, né? Sobre os diálogos dentro do conto. Discurso indireto livre e os monólogos. Tranquilo? Então, revejam aí esses pontos, né? Aqui a gente viu também o foco narrativo em primeira pessoa, narrador observador, tá bom? A gente viu também o tempo cronológico, né? Dos contos, tudo bem? Então, a gente finaliza aqui, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.